Olá, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez estamos aqui reunidos para louvar o Senhor, para engrandecer o seu nome, para meditar na sua palavra, pedindo que seu Espírito Santo abra os tesouros escondidos na sua palavra para nós. Que abra também os olhos e os ouvidos do nosso entendimento, para que possamos receber a sua palavra e gravá-la em nosso coração. Essa palavra que é pão, que é luz, que é vida para a nossa vida. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9:10. E nos exorta o tempo todo a buscar a sabedoria e a alcançá-la, porque ela nos conduz por caminhos de paz e de alegria, nos protege contra o mal e nos resguarda a saúde do corpo e da alma. Sabedoria, essa palavra tão falada, tão cantada e tão desejada em todos os tempos pelos homens. O livro dos Provérbios foi escrito por Salomão, filho de Davi, e no capítulo 4 ele diz que quando era criança, seu pai o ensinava dizendo assim: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Nesse ensinamento de Davi, o que nos chama a atenção é a forma como ele se referiu à sabedoria, pois não a apresentou como um atributo ou uma virtude a ser buscada. A sabedoria, nas suas palavras, era como se fosse uma pessoa com personalidade própria, com poder e força para proteger e guiar a vida de quem a alcançar e para lhe conferir honra, vitória e graça. E falando assim, Davi profeticamente estava apontando para a pessoa de Jesus, o Verbo de Deus que se encarnou e desceu do céu, que viveu e se entregou em sacrifício pela salvação do mundo inteiro, que ressuscitou, vencendo a morte, e subiu aos céus, onde está assentado no trono de Deus, reinando para todo sempre, acima de todo poder e de toda potestade. Jesus Cristo, o qual encerra em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como explicado em Colossenses 2, verso 2. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E esse ensinamento vem para nós no dia de hoje como um presente e nos instrui a buscar o conhecimento de Jesus pela sua palavra, a nos aproximar da sua presença, que é o resplendor e a fonte de toda a sabedoria, por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós, pedindo que a sua plena sabedoria jorre como fonte em nosso coração e se corporifique em nós, mudando a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa mente, a nossa visão e a nossa vida. Possamos proclamar a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Aleluia! A leitura do capítulo 4 de Provérbios nos mostra que Davi continuou instruindo seu filho. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. As palavras do Senhor são espírito e são vida,
e fonte da plena sabedoria. Aqui, o ensinamento maior que vem também para nós é que o grande tesouro que devemos guardar é o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Com certeza que o coração é o órgão vital do nosso corpo físico, pois ele é o responsável pelo bombeamento do sangue para todo o corpo humano. E ele, de fato, é a fonte que faz jorrar a vida para todas as partes do nosso corpo. Estando o coração físico funcionando bem, recebendo e distribuindo sangue com regularidade, o corpo físico estará bem. Mas quando o coração para, o corpo físico perde a vida. Daí a necessidade de manter essa fonte em perfeito funcionamento, para que não pare de jorrar e a vida do corpo não seja ceifada. Mas o ensinamento de Davi vai muito além e usa da analogia para nos ensinar. Quando se refere à necessidade de guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida, está se referindo ao plano espiritual, pois o nosso coração, segundo a palavra do Senhor, é o lugar da sua habitação, de onde provém a sua glória, o seu resplendor, a sua vida e todas as suas bênçãos. É do Senhor, que pela fé vive em nós, por meio do Espírito Santo, que jorram as correntes da nossa vida espiritual e se espalham para vivificar todas as áreas da nossa vida e transbordam de nós para alcançar outras pessoas. E como cuidamos do nosso coração de carne para manter a vida do corpo físico, a palavra de Deus nos instrui para a necessidade de mantermos vigilância, para que a fonte da vida eterna que habita em nós não seque, e essas correntes cessem de jorrar vida e sejam cortadas. Meu irmão, minha irmã, o coração é usado na palavra de Deus como centro da sua atividade em nós, porque convencionou-se que ali é a sede dos sentimentos, tanto dos bons como dos maus, exatamente porque é a fonte da vida do corpo físico. Mas não podemos nos esquecer que esse órgão físico não detém capacidade de pensar, de aprender, de nutrir sentimento e de ter entendimento. Deus habita em nós pelo seu Espírito Santo e temos comunhão com Ele pela nossa mente, pela nossa alma. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Provérbio 2:10. E são da nossa mente que provêm os impulsos, pensamentos, sentimentos e intuições que ordenam o nosso corpo físico, determinando todos os nossos atos, atitudes e decisões. Então, quando Davi instruiu Salomão a guardar o coração, porque dele provém as saídas da vida, estava dizendo para guardar a mente dos maus pensamentos, dos maus ensinamentos, dos maus sentimentos, da má palavra, dos maus desejos. E para guardar dentro de si os ensinamentos do Senhor, que são vida, e para se encher da sabedoria de Deus, para não se desviar dos caminhos que levam à paz e à salvação. Uma pessoa que deixa os maus sentimentos como a mágoa, a raiva, a amargura, a inveja, a culpa e o egoísmo tomarem o seu coração, ou seja, sua mente, fará jorrar para si e para os outros palavras, atos e atitudes que reflitam esse estado de espírito, como vingança e perversão, falta de perdão, violência, insensatez, falta de solidariedade e de compreensão, falsidade e deslealdade. E se a mente está doente, atuando como fonte de ódio, raiva, rancor e de falta de compaixão, isso refletirá no plano físico, pois essa pessoa acabará desenvolvendo doença no corpo ou na alma. Mas a palavra de Deus nos ensina que a sabedoria e o entendimento levam cura para o corpo e para a alma, que nos exalta, nos honra, nos faz andar por veredas de retidão e nos coroa de glória. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Fiquemos atentos
e vigiemos para guardar a pureza e não deixar o que é mal se abrigar no nosso coração, na nossa mente, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo para mantê-la sempre submissa ao Senhor. Amém.